Qual é o prejuízo que você tem quando sente tanto sono durante o dia? Sua cabeça fica pesada, seu pensamento fica difuso, você não consegue prestar atenção nas coisas que está fazendo. O que normalmente você levaria 30 minutos para fazer, está gastando 1 hora e meia. Você fica mais irritado e impaciente e começa a sofrer por isso. Isso tudo impacta a sua produtividade. Você não consegue mais entregar o que antes você já estava acostumado, aumentando seus níveis de estresse e esgotamento mental. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai aumentar a sua performance, sendo muito mais produtivo, e como combater o sono. E eu não estou falando de dormir mais, por isso, fica comigo até o final. Beleza. Você vai começar uma batalha agora. Você começaria uma batalha sabendo que você vai perder? A resposta sua automaticamente ela tem que ser não. Se você sabe que você vai perder, você não pode começar uma batalha. Porém, normalmente é isso que a gente faz quando a gente está falando de combater o sono. Porque a gente acredita que o sono ele é ligado ao cansaço. Mas o sono, dormir, é fisiológico, é algo fisiológico. É algo como ir ao banheiro, é algo como ter fome. O sono não é um luxo, é uma necessidade. Isso é muito importante fazer essa diferenciação, porque a gente tende a entender que sono e cansaço são as mesmas coisas, e não são. Então, dito isso, a gente pode, de fato, entender isso e dizer para vocês que não se combate a fome. Você não viria, por exemplo, você não assistiria um vídeo como combater a fome no sentido de que eu não quero mais sentir fome. Como combater a fome é como que eu sacio as pessoas, de fato, e não como eu deixo de sentir fome. Concorda? É a mesma coisa, como combater a vontade de ir no banheiro. Você combate a vontade de ir no banheiro indo ao banheiro. Ou seja, é basicamente uma situação onde o seu corpo ele te inclina a fazer uma coisa que é da natureza dele. E você não luta contra essas coisas, porque é uma luta perdida. É uma luta que você não vai ganhar. Ou seja, a privação de sono ela já foi considerada prática de tortura. Se você está deliberadamente privando o seu sono, você está se autotorturando. Imagina, a privação de sono em várias guerras ser usada como uma tortura. E nós fazemos isso com nós mesmos. Isso era feito numa guerra, num cenário de guerra. Ou seja, a gente não deveria fazer isso com a gente. Então, até aqui eu entendo, você está acompanhando, entendeu que você vai precisar dormir. Agora a gente precisa entender como otimizar esse sono. Para que aí você combata realmente o sono que aparece, que é incômodo, que é aquele sono durante o dia, aquela sonolência depois do almoço, ou próximo do fim da tarde, ou às vezes até de manhã também, que você está mais lento, aquela sonolência mesmo que você sente que no final ela prejudica a sua produtividade. Então, o primeiro passo, de fato, é que você vai precisar dormir. E aqui você precisa entender que se isso não tiver ajustado, você vai sentir sono fatalmente durante o dia e isso vai impactar a sua produtividade. E aqui cada pessoa vai ser diferente de uma para outra, certo? Você tem gente aqui que vai ter ciclo de 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas de sono. É claro que às vezes você não vai ter escolha, você vai ter que dormir menos. Você precisa dormir um pouco menos para você ter mais tempo para fazer algumas outras coisas. O principal, claro, aqui é você, nesse menos que você dormir, conseguir descansar, conseguir, nesse momento, recuperar a sua energia no sentido de restauração daquele sono fisiológico, certo? Então, é importante ter isso em mente, porque às vezes a pessoa tem um ciclo de sono de 8 horas, mas ela vai ter que dormir 6 ou dormir 5 horas ali por conta de uma demanda muito grande do trabalho por um tempo. E isso é natural, isso acontece. Você dormir menos ali por conta de alguma entrega que você precisa fazer. Mas eu não recomendo que você faça isso. Eu não recomendo você abdicar dessas horas de sono e desrespeitar o seu ciclo, porque isso tende, no longo prazo, a ter impactos muito negativos na sua vida.
E adicionalmente isso vai acabar aumentando a chance de você ter sono durante o dia, vai aumentar o seu estresse e isso é científico. Quem dorme pouco é mais estressado e mais irritado. Se você quiser saber mais como se livrar do estresse, para ter mais tempo para fazer as atividades mais produtivas, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, ou em algum lugar na tela, de um vídeo que eu falo mais sobre isso, tá bom? Então, clica lá, assiste lá depois desse. Bom, e já aconteceu comigo, inclusive, uma época que eu não conseguia dormir. Eu tinha muitas preocupações, eu estava hiperestimulado. No dia seguinte eu acordava completamente irritado, indignado com a vida ali, porque eu não conseguia dormir. Meu nível de estresse chegou em picos muito elevados na época, cabelo caindo, perda de peso. Eu senti uma perda, eu perdi o sentido mesmo ali, né? Não tinha energia mais para fazer as coisas básicas. E continua comigo aqui que eu vou te contar como que eu venci essa etapa da minha vida. Então, pessoal, aqui é importante a gente também excluir uma coisa, que é o seguinte, o efeito hormonal. O cortisol, que é o hormônio que mantém você acordado, se você tiver com ele baixo, pode acontecer de você sentir sonolência durante o dia. E os efeitos também da Covid, né? Os efeitos da Covid podem provocar aí em você sonolência também, tá? Então, vamos excluir essas coisas, porque essas coisas têm um impacto direto na sua produtividade, vai ter um impacto direto no seu sono. Então, essas coisas são tratadas de outra maneira. Você, claro, os hábitos que você pode cultivar aqui, você vai ver eu falando aqui, ajudam a minimizar o impacto. Mas, por exemplo, uma baixa de cortisol você vai resolver com um tratamento à base de cortisol. E isso você vai fazer em acompanhamento com um profissional de saúde, tá? Beleza. Então, vamos excluir esses dois cenários, porque a gente já sabe que fatalmente eles têm um impacto direto no seu sono. E aí, o que acontece? Você, quando começa a sentir mais sono, você começa a recorrer a outras possibilidades, que são os estimulantes. E aqui eu estou falando de energético. E os energéticos são uma bomba hormonal. Ele bagunça o seu sistema. Então, é muito importante você usar esses tipos de estimulantes com muita moderação. Você pode, inclusive, né, a pessoa pode, inclusive, usar remédios para aumentar a concentração. Na época da faculdade eu vi isso acontecer demais. Hoje eu vejo pessoal que tenta concurso usando a Ritalina, né, para que eles possam aumentar a concentração. E isso é um remédio que é indicado para tratamentos de doenças realmente. Ou seja, se você não tem nada e você usa isso, você está prejudicando a sua vida. E você vai ter a consequência contrária às vezes. Você vai acabar não conseguindo dormir de fato. Né? Porque você está usando ali um remédio para melhorar a sua concentração, porque você está sentindo sono, mas não está resolvendo o problema, não está tratando o problema na causa. Quando você abusa de estimulante, você vai causar o efeito oposto. Você vai piorar a sua situação. Você vai sentir mais sono depois, durante o dia, porque aquela carga de energia que você recebeu ali, ela foi momentânea. Tá bom, mas você ainda assim, de fato, você está querendo mais produtividade durante o dia e você não quer sentir sono, você quer combater esse sono, certo? Existem algumas alternativas que a gente pode combater esse sono. Inclusive, a NASA fez um experimento com os pilotos dela lá em 2021, que descobriu que 26 minutos de um cochilo ali depois do almoço pode melhorar 50% da concentração, 54% da concentração dos pilotos. Isso melhorava 34% do desempenho da atividade. Basicamente, você ganharia ali em produtividade 20 minutos do seu tempo. Você perde 20 minutos dormindo, mas ganha 34% a mais de desempenho, que seria zero, entende? Mesmo usando os 20 minutos para dormir, seu desempenho antes seria zero, porque você estava com sono, agora ele é 34% superior. Ou seja, você vai conseguir fazer mais, você vai produzir mais. Então, na sua cabeça você está pensando que perdeu tempo ao dormir esses 26 minutos, mas no final das contas você está produzindo mais. Beleza. E essa estratégia, inclusive, de você dormir eventualmente durante o dia, se você não está com insônia, é uma estratégia muito interessante.
Se você estiver com insônia, ela pode piorar o quadro. Por quê? Porque quem não consegue dormir durante a noite, se dormir durante o dia, isso impede ela de entrar em sono, em sonolência durante a noite. Então, quem está com esse sintoma, né, quem está sofrendo com a insônia, cuidado com essa estratégia. Às vezes a insônia é melhor usar outras estratégias para que você possa dormir de noite e assim tratar as estratégias de não dormir de dia, não sentir sono de dia de uma forma mais clara, digamos assim, de uma forma mais ativa. Né? Preocupe-se em dormir à noite, fazer o seu ciclo ali, que seja de 5 horas, mas tentar fazer esse ciclo, né, que você consiga aproveitar isso mesmo. E depois você passa realmente para tentar otimizar a sua produtividade e diminuir esse sono que você tem durante o dia, porque muito dele é por conta de você não estar dormindo corretamente durante a noite. Beleza, então o que acontece? Que eu estava falando, muitos profissionais, atletas de alta performance, eles adotam estratégias de dormir curtos períodos durante o dia para se recuperar fisicamente. Essa é uma estratégia que pode funcionar se você souber realmente como aplicar ela na sua vida. É claro, aqui a gente está falando de uma estratégia simples depois do almoço. E só isso. Até para não, eventualmente, você entrar num ciclo de ficar dormindo, tá? Então, a gente está aqui falando sobre essas estratégias onde você consegue, de alguma maneira, gastar um tempo dormindo um horário específico, né? Você vai colocar um despertador, você vai colocar ali 20 minutos, meia hora no máximo, e vai entrar num estado de sonolência, certo? Então, isso é uma das coisas que dá para ser feita e apresenta resultados, mas é preciso ver se para você funciona. Uma outra coisa que pode acontecer também, que funciona, são atividades de alta intensidade, mas já eu falo sobre isso. Então aqui, comenta aqui para mim abaixo se você já teve insônia e como que você fez para vencer. Você acha que tomar um remédio para dormir vai resolver seu problema? Na verdade, você pode estar mascarando algo muito mais grave. No começo vai parecer inofensivo, mas com o tempo, sua energia ela vai embora. Sua produtividade ela cai e sua mente começa a falhar. E o pior, você nem percebe. A insônia é um dos primeiros sinais que seu corpo está pedindo socorro e se você ignorar, pode pagar um alto preço. No meu canal tem um vídeo onde eu explico exatamente o que acontece quando você deixa o esgotamento mental acumular e como isso afeta a sua vida, sua família e até o seu tempo com as pessoas que você mais ama. O link vai estar aqui na descrição, você vai assistir depois desse vídeo aqui. Beleza, então pessoal, você deve estar pensando aí agora nesse momento. Você está dizendo que para combater o sono eu preciso dormir? Exatamente, isso é o óbvio. Você vai precisar dormir à noite para que você possa combater o sono de dia. Em nossa mente pode ser uma perda de tempo isso, mas não é. É importante você entender isso. Dormir faz parte do processo de alta produtividade. Eu também já pensei assim. Eu sempre fui uma pessoa de acordar cedo e disposto. E dormir, ela limpa o seu cérebro, igual eu falei, fisicamente falando também. Seu intelecto ele guarda as memórias quando você está dormindo. O que você estuda é guardado nas suas memórias quando você dorme. Você pensa que está perdendo 20 minutos. Se você olha por 1 hora, por exemplo. Mas os outros 40 minutos que você tem, que você dormiu os 20, você vai produzir muito mais se ficasse esses 20 minutos acordado. Esse é o ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de um cochilo depois do almoço, se é uma possibilidade para que essa pessoa melhore a produtividade dela. E aí ela vai aproveitar melhor o tempo que ela tem ali, certo? Isso que é o que vai acontecer. Algumas outras alternativas que eu gosto bastante, eu comentei, mas já comentei mais ou menos aqui, né? Que é as atividades de alta intensidade ali, de 20 minutos, e associado a ela o banho gelado, que você, de uma certa maneira, desperta um estresse no seu corpo, um estresse controlado, e aquilo ali afasta o seu sono por um tempo. E uma outra coisa que acontece também, que a gente pode aplicar aqui, são suplementações fitoterápicas. A gente tem a rhodiola rósea,
e o pó de guaraná, que são utilizados aí também para melhorar a sua capacidade de concentração e assim você também melhorar essa sonolência, você não sentir essa sonolência. E é claro, não faça isso sem um acompanhamento nutricional, porque você pode causar o efeito contrário. Se você abusa, por exemplo, do pó de guaraná ou da rhodiola rosa, você vai causar o efeito contrário e aí você vai perder produtividade ao invés de ganhar, porque no final você vai conseguir ficar mais sonolento ainda, porque você não fez com um acompanhamento correto, né? Você teve ali alguma outra complicação. O café também é uma opção, você pode estar pensando sobre isso, mas ele deve ter o mesmo cuidado que os demais outros estimulantes. E na dúvida, para você que já está com um problema, é melhor evitar, porque o café ele pode aumentar a sua ansiedade e você vai se ver numa situação muito agravada. E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre como a ansiedade pode acabar com a sua produtividade e a confiança nos seus resultados. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vai aparecer algum card aqui na tela. Beleza? E para você que ficou comigo até o final do vídeo, eu vou contar para você como que eu superei a minha insônia. Eu tive esse problema, né? E eu comecei primeiro me livrando dos estímulos, evitando o celular na cama. Eu passei a usar luzes mais amarelas na casa, com a temperatura mais quente, ou óculos com filtro de luz azul. Hoje é muito comum você encontrar esses óculos na internet. Uma outra coisa que ajuda muito, expor o seu rosto à luz do sol logo cedo, para você ativar o seu relógio biológico, ajustando o seu ciclo circadiano, associado isso à prática de atividade física, por exemplo. É uma excelente maneira de falar para o seu corpo que você está acordado. E uma outra coisa que ajuda muito também é você ter um ar-condicionado no quarto, para que você mantenha uma temperatura constante ali próximo dos 24 graus. Dizem que a literatura diz que é de 23 a 24 graus, para que você consiga manter essa temperatura, que é uma temperatura onde o seu corpo ele entra num estado mais relaxado, certo? E a vida hoje nas cidades ela é muito quente, né? Os microclimas são muito quentes e hoje é quase impossível você manter uma temperatura estável sem um ar-condicionado, né? Hoje nas cidades isso é muito difícil. E não é da noite para o dia, né, que isso vai melhorar, mas hoje, por exemplo, eu consigo adormecer tranquilamente, né, e consigo ter um sono eventualmente de qualidade. É claro, não são todos os dias que meu sono é de qualidade, mas quando você adota essa prática, pelo menos ao adormecer, e o primeiro ciclo de sono ali, ele sempre é interessante. Aí depois, eventualmente, acontece, você tem mais preocupação, você acabar acordando mais cedo e tudo mais. Isso faz parte da vida, gente. Ou quiser acordar mais cedo para, eventualmente, fazer alguma outra coisa. Não é? Isso é normal. Aí vem a sua provável objeção agora. Ah, Gil, mas eu não consigo aplicar isso tudo. Eu não consigo fazer isso tudo que você fez. Eu não consigo ter tempo para encontrar isso. Eu não consigo ter tempo para entender essas coisas. Gente, assim, a vida ideal, ela perfeita, ela é difícil mesmo, ela não existe. Você querer fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo não dá. Você vai ter que começar a aplicar essas coisas eventualmente na sua vida, uma coisa de cada vez. Você não vai conseguir aplicar tudo de uma vez, né? A primeira coisa talvez seja expor a luz do sol de manhã. É uma coisa que dá para fazer, né? 2 minutinhos ali na luz do sol no começo, depois 5, que seja 5 minutos no máximo. Então, 5 minutos já ajuda, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, para que você consiga abarcar essa ideia de colocar situações onde você vai conseguir melhorar a sua performance através de atividades que aparentemente você não está sendo produtivo, você começa a ver as melhoras, porque você começa a dormir melhor e, consequentemente, você começa a produzir mais. Ou seja, você não está deixando de ser produtivo, você está produzindo mais. E aí você começa a aproveitar o tempo. Às vezes você vai ali tomar um sol e está escutando um podcast, um livro, um audiolivro, pode ser também, tá? E eu tenho certeza que aos poucos as coisas vão melhorando e você vai, à medida que for caminhando, você vai, de fato, melhorando a sua produtividade e fazendo mais em menos tempo. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei sobre como você pode aumentar a sua performance
sendo muito mais produtivo e como combater o sono sem a necessidade de dormir mais. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda na caixinha de perguntas do Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E para continuar acompanhando meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdos sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados com menos esforço, auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho. Se você busca alta performance, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.